Próxima questão da Universidade Estadual de Londrina é praticamente idêntica à anterior. A sequência 2x mais 5, x mais 1, x sobre 2, etc., com x sendo um número real, é uma progressão geométrica de termos positivos. O 13º termo dessa sequência é? Ele quer o A13. Nós não temos a menor possibilidade de descobrirmos quem é o A13 sem antes encontrarmos o primeiro termo, que no caso é o 2x mais 5, e a razão da PG. Não é verdade? Então, temos algumas missões a cumprir. A primeira, encontrar o valor do x. Com o x, encontrarmos o primeiro termo e, consequentemente, a razão. E aí sim, de posse do A1 e do Q, encontrarmos o A13, o 13º termo. Como vimos na questão anterior, 3 termos consecutivos em PG, o do meio é média geométrica dos vizinhos. E, como fizemos na questão anterior, vamos elevar ambos os membros ao quadrado para nos livrarmos do radical. Desenvolvendo o produto notável e aplicando aqui a probabilidade distributiva, vamos obter quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo igual a 2x vezes x sobre 2, vai cortar o 2 com 2, x vezes x, x ao quadrado, 5 vezes x sobre 2, 5x sobre 2. Podemos agora cortar x ao quadrado com x ao quadrado, equaçãozinha do primeiro grau, multiplicando todo mundo por 2 para poder cortar o denominador, vai ficar 4x mais 2 igual a 5x, resolvendo x igual a 2. Pronto, encontramos o valor do x. Agora vamos encontrar os termos iniciais da PG. O A1 é o 2x mais 5, não é verdade? Portanto, 2 vezes 2, 4 mais 5, 9. O A2 é o x mais 1, ou seja, 2 mais 1, 3. Portanto, a razão vai ser igual ao segundo termo dividido pelo primeiro. Cuidado, hein? Para não fazer o primeiro dividido pelo segundo. É o segundo dividido pelo primeiro. 3 sobre 9, simplificando 1/3. Se nós temos o primeiro termo, que vale 9, e a razão, que vale 1/3, ou seja, uma PG decrescente, o 13º termo vai ser o primeiro vezes a razão elevada à 12ª potência. O 9 é 3 elevado ao quadrado. E 1/3 elevado a 12 pode ser escrito como sendo 3 elevado a menos 12, potência com expoente negativo. Finalmente, multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 2 adicionado a menos 12 dá menos 10. Como se trata de uma potência significativa, ele não vai pedir que você a calcule no dia do concurso. Vai deixar indicado, vai deixar dessa maneira, 3 elevado a menos 10. A questão 34 é super tradicional em concurso, cai bastante, cai demais, e nós precisamos saber resolvê-la. Uma pequena empresa expande suas vendas em 20% ao ano. Se num determinado ano ela vendeu 500 unidades, anos após, terá vendido novamente. Uma pequena empresa expande suas vendas em 20% ao ano. Se num determinado ano ela vendeu 500 unidades, anos após, terá vendido quantas unidades? Vamos indicar a quantidade vendida naquele determinado ano citado no enunciado por P0, como se fosse um ponto de partida do nosso cálculo.
quantidade vendida no ano inicial, no ano 0, digamos assim. No ano 1, um ano após, portanto, a quantidade vendida é a inicial vezes 1,2. E por que isso? Vamos considerar em termos percentuais a quantidade vendida no ano 0, ou seja, o 500, como sendo 100% em relação a ele mesmo, em relação a si próprio. Ok? O enunciado disse que a empresa expande suas vendas em 20% ao ano. Sendo assim, no ano 1, a quantidade vendida vai ser a mesma do ano 0, mais 20% do 500, mais 20% do que foi vendido no ano inicial, no ano anterior. 100% mais 20% dá 120%. 120% é a mesma coisa que 120 sobre 100, ou seja, 1,2. Agora, no segundo ano, o que aconteceu? Nós temos a quantidade vendida no ano anterior, 500 vezes 1,2, expandida em 20%. Ou seja, vamos repetir o raciocínio da linha anterior. No segundo ano foi vendida a mesma quantidade do ano anterior, mais 20% dessa quantidade, mais 20% do que havia sido vendido no ano anterior. Então repete-se o raciocínio e teremos aqui 500 vezes 120%, ou seja, 1,2 ao quadrado. Já no terceiro ano, ocorre a mesma história. Houve uma expansão de 20% em relação ao ano anterior. No ano anterior foram vendidas 500 vezes 1,2 ao quadrado unidades. Essa quantidade vai ser aumentada em 20%, ou seja, será multiplicada novamente por 1,2. Encontraremos 500 vezes 1,2 elevado ao cubo. Continuando o raciocínio para daqui a t anos, concluiremos que a quantidade definitiva que ele quer é esta, 500 vezes 1,2 elevado a t. É a resposta, portanto, do exercício. Esse raciocínio é absolutamente idêntico ao conceito de juros compostos, juros sobre juros. No conceito de juros compostos, o montante do seu investimento é o capital inicial aplicado, que multiplica o chamado fator de capitalização, 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. O montante nesse exercício é o total produzido após t anos. O capital seria a quantidade vendida no ano 0, 500 unidades, portanto. E a taxa de juros, no caso, é o fator de aumento anual, 20%. 1 inteiro é a mesma coisa que 100%. 100% mais 20%, 120%. 120% é a mesma coisa que 1,2. E a quantidade vendida inicialmente é de 500 unidades. Portanto, fazendo uma analogia com a fórmula de juros compostos, nós temos o exercício resolvido. O que são juros compostos, na verdade, para quem ainda não conhece? Por exemplo, você, vou colocar aqui nesse cantinho, no instante zero,
investiu um capital de R$1.000 numa aplicação que te fornece um juro de 10%, digamos, ao mês. Desse ao bimestre, ao trimestre, ao ano, enfim. 10%, para facilitar, 10% ao mês. No final de um mês, você vai ter um juro 1 igual a R$100, que é 10% do 1.000, que é 10% do capital que você investira. O teu montante após um mês será de R$1.100, que é o 1.000 que você aplicara mais os 100 que você obteve devido à ação, digamos assim, dos juros. No segundo período de capitalização desses juros, o juro 2 passa a ser de R$110, não de 100 como no caso dos juros simples, e sim 110, porque ele incide em cima do montante que você tem no momento, que não é mais R$1.000, e sim R$1.100. Ok? Então o segundo juro é em cima do 1.100 e não em cima do 1.000. Se fossem juros simples, seria em cima novamente do 1.000. O juro é constante no regime simples, não é verdade? Então, o teu montante após o segundo período passa a ser de R$1.210. Repare que a história é sempre a mesma. Você pega o capital inicial, que é o 1.000, e o multiplica duas vezes por 110%. Por que 110%? É o que ele é no momento, 100% mais os juros. Duas vezes, porque se passaram 2 meses. Por isso, 110% ao quadrado daria 1,21 vezes 1.000, 1.210, de fato. Mais um exemplo, no terceiro mês, o juro seria R$121, que seria 10% do 1.210, e o montante após 3 meses, 1.210 mais 121, R$1.331. Aí você repara que o 1.331 é o capital inicial, que é o 1.000, vezes o chamado fator de aumento, fator de capitalização, elevado ao cubo, porque se passaram 3 meses, ok? O 1.000 foi multiplicado por 1,1 3 vezes, certo? Por que 1,1? O 100% que ele é inicialmente em relação a si mesmo, o 1.000 é 100% de si próprio, mais 10%, que é a taxa de juros que vai sendo acumulada ao longo desses 3 meses. Tá certo? Então a questão 34 é uma analogia, digamos assim, ao raciocínio subjacente ao regime de juros compostos.